Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prazer imenso poder estar aqui com vocês, trazendo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estar trazendo a lição 8 dos jovens, 24 de novembro de 2024. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Eu fico grato, imensamente grato por vocês estarem aqui. Aqueles que estão aqui e aqueles que irão assistir depois pelo canal do YouTube, eu fico imensamente grato aí por vocês. Você que está pela primeira vez chegando aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe nosso trabalho. Deixa eu falar uma coisa para você, cada vez que você dá o seu like aí, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai estar indicando também para outras pessoas estarem assistindo. Nós estamos, amados, com uma lição tremendamente maravilhosa. A semana passada nós estudamos aqui sobre, a lição anterior, proteção contra a insensatez, que foi a lição 7, foi uma lição muito boa, por sinal, e hoje não é diferente. Hoje nós estamos trazendo aqui uma lição por título Protegendo o seu dinheiro. Inclusive, amados, terça-feira agora, dia 19, o pastor Valdeci, ele trouxe um estudo sobre o tempo e ele deu uma pinceladazinha ali sobre também proteger, se proteger de dívida e tudo no tempo, e que se encaixou ali também perfeitamente, o assunto que ele trouxe ali. Ele quis falar o que? Se você tem condições hoje de comprar algo, tudo bem, compre. Se não tiver, aguarde o tempo. Ele também está ali incluído no tempo, Foi a mensagem que ele trouxe, foi muito boa, muito proveitosa. E eu quero trazer aqui esta lição para nós, Hoje aqui, louvado seja o nome do Senhor. Esse trimestre, nós estamos já no finalzinho do quarto trimestre de 2024, que tem por título o trimestre, o título do trimestre é Alcance um Futuro Feliz e Seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Então é um convite à sabedoria, para você atender ao convite da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Protegendo o seu dinheiro. Vamos lá. O que é que nós vamos estudar, irmão Luiz, nesta lição? Então, nesta lição nós vamos estudar a respeito de conselhos ligados a finanças. E esse aqui, amados, é um assunto que é muito importante porque nós temos visto pessoas, amados, se enrolando com... sabe aquelas pessoas que têm um vício de consumismo? Às vezes, como o pastor Valdeci até trouxe na lição do dia 19 aí na igreja, curso de ensinamento, foi muito maravilhoso. A finança, às vezes a pessoa compra algo sendo que não vai usar. É algo que só por prazer de comprar, sei lá. E tem pessoas que compram, Eu conheço pessoas que já montou uma academia em casa, comprou de tudo quanto é aparelho de ginástica, porém não fez uso. E depois sai doando ou vendendo baratinho, perdendo muito dinheiro. Isto é o consumismo, não vai usar e acaba comprando. Sabe, tem pessoas que passam por uma loja, eu preciso até falar com os lojistas, para tirar esse imã. Tem pessoas que passam por uma loja e tomba, parece que você vê uma loja aberta já, mesmo que não necessite comprar nada ali, mas entram e ali muitas vezes acaba sendo convencido por um vendedor, pela vendedora, e acaba comprando algo que não precisa, chega em casa, vai encostar e não vai usar. Eu conheço pessoas que não pode ver uma loja aberta que já vai entrando, parece que tem um imã que atrai, que puxa, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vamos estar estudando aqui hoje sobre assuntos ligados à finanças. Então, você verá, amados, que essa é uma área também espiritual, na qual o Senhor deseja que sejamos abençoados e tenhamos sabedoria para administrar tudo aquilo que recebemos de suas mãos. Aí nós vemos aqui o texto áureo, está lá no livro de Provérbios 21, versículo 20. Provérbio 21, versículo 20, que diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Provérbio 21, versículo 20. Se nós formos ler na tradução NTLH, vai dizer assim: o homem sensato, o homem de sabedoria, tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato
Não. Por quê? Por que será? Porque ele gasta tudo o que ganha. Louvado seja o nome do Senhor. E não é bem assim, não é verdade? Irmãos, aquele que desperdiça tudo o que vem às suas mãos, queridos, é um tolo. Sim, é o que Salomão ele vem dizer para nós aqui, o que Salomão falou. Então, a falta de providência de previdência, aliás, leva à pobreza, né? Então, o esbanjador terá falta de pão em sua casa, né? Viverá na miséria e não conhecerá a fartura. Então, o sábio, porém, não gasta tudo o que ganha, ele é prevenido, faz reserva e por isso a riqueza em sua casa e comida com fartura em sua mesa. Isto é o sábio, certo? Que usa a sua sabedoria para se prevenir, para se precaver para o dia de amanhã. Irmãos, nós precisamos trabalhar com empenho, é claro, o apóstolo Paulo ele falou isto, né? Precisamos trabalhar com empenho, economizar com inteligência, aplicar os recursos com sabedoria e contribuir com generosidade. Mas peraí, irmão, não é para guardar, não é para aplicar? Sim, mas também quando você está semeando, contribuindo com generosidade, você está semeando no reino, você está tendo um tesouro no céu, e aí você receberá 100 vezes tanto aqui na terra, como disse Jesus para os discípulos, e por fim, a vida eterna. Essa vida eterna é se você seguir a Jesus, tá? Não vai dizer que é por causa da generosidade que você ajudou um e outro que você vai ser salvo, não. É se você usou de generosidade, com sabedoria, contribuindo, e também você no nome de Jesus, seguiu a Jesus, obedeceu aos conselhos do Senhor Jesus, então você terá a vida eterna. Aí nós vamos para o resumo aqui da lição, que é a verdade prática, protegendo o nosso dinheiro quando praticamos, protegemos o nosso dinheiro quando praticamos as virtudes da generosidade e da prudência. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, aqui o verbo proteger aqui, ele nos leva a pensar na necessidade de cuidado e responsabilidade, por exemplo, em relação aos bens materiais que Deus nos confiou. Não é nosso, Deus nos confiou para nós sermos mordomos, sermos administrador daquilo que o Senhor deu, certo? Então Deus nos confiou, né, os bens materiais. Então o dinheiro em si, ele não é o problema, né? Como muitas pessoas falam assim, dinheiro é problema, é raiz de toda maldição, de todos os males. Não é o dinheiro em si, e sim o amor a ele, certo? Então o dinheiro em si, ele não é o problema, ele é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou também para o mal, né? Lógico, tem pessoas que com dinheiro na mão faz tanta coisa, manda matar, faz isso, aquilo outro, paga propina, paga suborno e assim se vai. Então o dinheiro pode ser usado para o bem ou para o mal. A verdadeira proteção, querido, a verdadeira proteção não está em segurar ou acumular, certo? Mas em usá-lo de maneira que traga bênção para nós, certo? Então, para os outros e para as obras de Deus. Então, quando o dinheiro vai trazer bênção para nós, para os outros e para a obra de Deus, né, sobre as virtudes mencionadas, nós vamos estudá-las nos pontos 2 e 3 desta lição. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor para todo sempre. A leitura bíblica em classe está lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e o 25, que na verdade são dois versículos muito interessantes que eu acho aqui. Louvado seja o nome do Senhor, que vai falar que tem pessoas que retêm mais do que é necessário, ele retém e é pobre, e tem outra pessoa que dá liberalmente e é rico. Ouça isso no nome de Jesus. Porque quem semeia, ele recebe,
louvado seja o nome do Senhor, as bênçãos de Deus. Recebe aquilo que Jesus falou lá, terá 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Aquilo que Jesus falou lá em Lucas 6,38, né? Dá e dá-se-vos-á, e recebereis com boa medida, recalcada, sacudida e transbordantes. Então, quando você faz isso com generosidade, ou seja, no nome de Jesus, você terá as bênçãos de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, está lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e versículo 25, Provérbios 13, 7, versículo 7 e 11, e Provérbios 17, versículo 18 e 23. Provérbio 21, versículo 20, que foi nosso textuário, e Provérbio 22, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos seguir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos ler aqui, primeiramente, Provérbios 11, versículo 24 e 25, assim: há alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta, mas se acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Versículo 25: a alma generosa engorda, e o que regar também será regado. Quer dizer, você semeou, será semeado. Você também vai receber as sementes. Se você regou, vai ser regado. Ou seja, no nome de Jesus. Mas vamos já pular, amados, né, para o primeiro ponto aqui, o primeiro tópico, até porque nosso tempo é curto e eu quero ser breve aqui com vocês, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a introdução rapidinho, assim: nessa lição vamos estudar a respeito de conselhos ligados a finanças, foi o que nós falamos agora no começo. Você verá que essa é uma área também espiritual, na qual o Senhor deseja que sejamos abençoados e tenhamos sabedoria para administrar tudo aquilo que recebemos das suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o primeiro tópico: a sabedoria com o dinheiro, uma ponderação importante. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero já correr diretamente aqui para a aplicação, né, para a explicação aqui. Não vou ler todo o trecho dos pontos, mas eu já vou direto ao comentário, porque nós queremos terminar no horário esta aula, amém? Irmãos, apenas a título de recordação, nós vamos relembrar a estrutura de Provérbios, né? Derek Kidner, né? Divide o livro de Provérbios em várias seções. Primeiro título, introdução e lema, está lá no capítulo 1, versículo 1 ao 7. O livro, ele é um curso de educação na vida de sabedoria. Esse livro de Provérbios é tremendamente. Se você quiser prosperar, leia o livro de Provérbios, você vai ver que tem conselhos para todas as áreas da sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo ponto: um pai louva a sabedoria. Provérbios 1, versículo 8 ao 9 e versículo 18. Então, aqui resiste uma série de dissertações, né, paternas e ilustram e ressaltam para o aluno a escolha fatídica que ele deve fazer entre a sabedoria e a estultícia, né? Terceiro ponto: Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 1 a 22 e até o capítulo 16. Vejam só, cada aforismo ele traz aqui um desenvolvimento específico da sabedoria e da astúcia, cujo curso inteiro já se viu espalhado, né, na sessão anterior. E quarto ponto: palavras do sábio, capítulo 22, versículo 17 e capítulo 24, versículo 22. Então, irmãos, o estilo de ensino volta à semelhança dos capítulos 1 até o capítulo 9. E quinto ponto: mais Provérbios de Salomão, né? A coletânea de Ezequias, capítulo 25, versículo 1, e vai até o capítulo 29 e o versículo 27. Então aqui ele tem um propósito, né? Ele tem o próprio toque de Salomão nos ditados breves. E sexto: palavras de Agur,
nós vamos ver lá no capítulo 30 de Provérbios, versículo 1 ao 33, são as palavras de Agur. E sétimo ponto, né, palavras do rei Lemuel, capítulo 31, versículo 1 a 9. Essas palavras aqui, irmãos, elas expressam o conselho de sua mãe, certo? Para Lemuel. E oitavo ponto, louvado seja o Senhor, oitavo e último ponto, um abecedário, né, da mulher virtuosa, capítulo 31, lá do versículo 10 até o versículo 31. Então, um acróstico alfabético, né, mostrando aí a excelência das virtudes da mulher virtuosa. Nós vemos ali no capítulo 31 de Provérbios, versículo 10 até o versículo 31. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, nós vamos agora para o segundo subtópico, né? Desse tópico 1, que vai falar sobre a generosidade por meio do dinheiro. Olha que coisa linda. A generosidade por meio do dinheiro. Isso é muito interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmão, eu quero explicar aqui para vocês, por parte, analisando aqui rapidamente o texto por texto, ok? Primeiro, um isdão com generosidade, que foi lá o capítulo 11, 24 e 25, um isdão com generosidade e tem cada vez mais. Você já viu isso? Quanto mais você dá com generosidade, mais você tem. Outros, ele retém mais do que é justo e acabam na pobreza. Então, a pessoa generosa, querido, ela prosperará e quem dá de beber, né, terá a sua sede saciada. Louvado seja o nome do Senhor. Isso Jesus falou que quem der até um copo d'água fria para um dos seus pequeninos, né, receberá galardão de profeta, né? Então, quem der de beber terá a sua sede saciada. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e o versículo 25, nós vemos agora na leitura bíblica em classe, nós vemos que isso aqui é uma realidade. Então, na economia de Deus, querido, você tem que dar tem o que dar e perde o que retém. Veja só. Então, essa aqui é a economia de Deus. Você tem o que dá e perde o que retém. Isso é coisa linda, né? Então, o dinheiro, ele é como uma semente, né? Só se multiplica quando é semeado. Eu gosto muito da frase que diz que a semente que se multiplica não é a que comemos, e sim, não é a que comemos ou que guardamos, mas a que semeamos, né? Então, a semeadura generosa, ela terá uma colheita farta, né, com abundância, pois quem dá liberalmente a este se acrescenta mais e mais. Quanto ao versículo 25, nós podemos aqui dizer que a prosperidade não é resultado da usura, mas da generosidade. Então, a avareza, ela é a mãe da pobreza. Vejam só, a avareza, quando você retém demais, ela é a mãe da pobreza, mas a generosidade é a progenitora da prosperidade. Vocês entenderam aqui? Se vocês entenderam bem isso aqui, olha que coisa linda. A prosperidade, a generosidade, veja só, como diz aqui, a avareza, ela é a mãe da pobreza, mas a generosidade, ela é a progenitora da prosperidade. Quando você é generoso, então você vai receber prosperidade na sua vida. Aqueles cujo coração foi aberto por Deus têm as mãos e os bolsos abertos para socorrer os necessitados. Irmãos, Jesus Cristo disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Ok, vocês acreditam nisso? Então, mas bem-aventurado é dar do que receber. Para isso, você está dando porque você tem, porque você recebeu de Deus. E por isso, você é mais do que feliz. Então, se você tem para dar, é porque você já recebeu. E por isso, você é mais do que feliz quando você dá, quando você usa a generosidade para ajudar o necessitado. E quanto mais você vai semeando, mais você vai recebendo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres tendo tudo, né, tendo muita riqueza, como diz Provérbios 13, versículo 17. Então, o texto aqui ele alerta contra o desejo de aparentar uma riqueza que não possui, mostrando que a verdadeira bênção está em dar e não em fingir ter. Certo? Então, a verdadeira bênção está em você dar, porque se você dá, porque você já tem. E quando você finge que tem, né? Aí fica difícil. Então, a verdadeira bênção está em você dar com generosidade, em você ajudar vocês no nome de Jesus. Olha,
Eu gosto muito de um título da campanha que nós fazemos lá no Jardim Piqueri, todas as segundas-feiras, e já faz uns 2 anos que a irmã está com este tema, de Provérbios capítulo 3, versículo 9 e o 10, que fala assim: honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Esse é o tema da nossa campanha lá no Jardim Piqueri, né? Inclusive, se você quiser participar, está convidado. É todas as segundas-feiras, das 14 às 16h30. Você está convidado para ir lá receber uma bênção ali. Irmãos, uma das maneiras de honrar ao Senhor e de honrar o senhorio de Cristo é por meio da administração de nossos bens, ok? Então, tudo que temos pertence a Deus. Então, na época do Antigo Testamento, Deus ele prometeu celeiros fartos e lagares transbordantes aos israelitas que praticassem a generosidade. Isso aqui é uma lei que ela não falha. Deus prometeu. Então, se você fizer isto, você vai ser realmente abençoado. Você vai ter seus celeiros fartos, ouça isso no nome de Jesus, e seus lagares transbordando, porque o Senhor ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Louvado seja Deus. Terceiro subtópico do tópico 1, que vai falar a prudência com o dinheiro, certo? A prudência com o dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Vamos para o comentário e deixar aqui a leitura do texto, né, para trás, que provavelmente você, professor, que está me ouvindo, você vai estar aplicando toda a aula na sua classe aí com seus alunos. Nós vamos aqui só comentário, você aproveite o que for útil para você. Então, eu quero destacar aqui os pontos mais importantes, levantados aqui que eu trouxe para vocês. Primeiro ponto, evite assumir dívida que não são suas. Isso aqui o pastor até falou, né, sobre não ser fiador de alguém. Pessoas que assumem dívida que não é deles. Isso aqui é muito sério. A gente vê muitas pessoas enroladas por causa que assumem. Irmão, eu queria que você fosse meu fiador porque eu não consigo ser meu próprio fiador e tal. Aí o pastor até citou lá no estudo que ele estava dando sobre o tempo. E alguém fala assim: não, eu não consigo ser fiador porque o meu nome está sujo. Quer dizer, se ele não zelou pelo nome dele, foi o que o pastor falou, eu achei muito interessante isso aí. Se ele não zelou pelo nome dele, ele vai usar pelo nome de terceiro? Não vai. Então, você vai estar se comprometendo com a coisa que você já vai sabendo que você vai ter problema. Então, evite assumir dívidas que não são suas e não seja fiador de ninguém. Veja só, quem não tem juízo se compromete ficando por fiador do seu próximo, foi o que diz Salomão, né? Provérbios 17, versículo 18. Então, demonstra aí falta de bom senso e o indivíduo que se dispõe a ser fiador de um amigo que não tem condições de honrar seus compromissos. Na verdade, a ideia do fiador, irmão, aqui nasceu, né, por causa do risco de algumas pessoas não saldarem suas dívidas. Portanto, porque se comprometer, né, a pagar o débito de alguém que não tinha condições de se endividar. Como é que eu vou chegar e vou me comprometer de ser fiador de uma pessoa que não tem condições de saldar suas dívidas, né? Então, tomar problema para mim. Então, a prudência, querido, ela nos ensina a fugir desse tipo de compromisso. A melhor solução de um problema é evitá-lo. Então, se você evitar, você não vai precisar estar chamando alguém para ser o seu fiador, para te ajudar nessa batalha que você não pode saldar, que você realmente vai enrolar também a vida do seu próximo. Outro ponto aqui, rejeite qualquer forma de suborno, tanto de receber quanto dar também. E tem pessoas que têm uma facilidade, rapaz, de receber suborno, de dar suborno para alguém, né, para comprar alguém, ou seja, no nome de Jesus. Tem pessoas que, eu vou te falar, é terrível. Então, o ímpio, querido, ele aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Vê lá em Provérbios 17, versículo 23, você vê. Então, no hebraico, a palavra usada para presente, ele tem o sentido de suborno, indicando uma tentativa de corromper a integridade. Usa isso no nome de Jesus. Outro ponto muito interessante é poupe para o futuro.
poupe para o futuro. Veja só, não gaste, irmão, não gaste impulsivamente, né? Foi o que nós falamos agora no começo, não gaste. Eu tenho impulso de comprar, né? Não pode ver uma loja aberta, já entra, já quer pesquisar. Uma coisa que está muito agora também tirando o sono das pessoas sites pela internet, compras pela internet. Vê uma coisa lá tentadora, está em promoção, vamos lá comprar. Às vezes você viu num preço, agora, chegando agora esse Black Friday aí que o pessoal fala, Black Fraud, isso aí não tem nada a ver. A gente que costuma entrar numa loja, vê uma geladeira lá, vamos supor aí o valor de R$1.000, quando ele está chegando próximo a esse Black Friday aí, Black Fraud, que isso aí é uma fraude danada, aí a geladeira que estava R$1.000, ele põe para 2.000. Aí quando chega o Black Friday, ele vai e coloca para R$1.000. Mas a gente sabe que o preço dela anterior estava R$1.000. Então eles põem lá em cima e depois põem o preço normal para dizer que baixou. Muito cuidado com isso. Tem pessoas se enrolando, né? Quando sair, isso aí não cai mais. Vou sair no nome de Jesus. Então devemos tomar muito cuidado, né? Poupar. Ouça isso no nome de Jesus, para que a gente possa fugir dessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós devemos poupar, né, para o futuro, não gastar impulsivamente, né? Como diz lá em Provérbios 21, versículo 17, não é isso? 21, versículo 17, vejam só. Vai nos dizer que na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo. Foi o nosso textuário, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, devemos tomar muito cuidado quanto a isto. Ouça isso no nome de Jesus. Irmão, sábio poupa e se planeja. O sábio, ele poupa e se planeja. Ele poupa, não gasta tudo. Tem pessoas que ganham 3.000, quer gastar 5, aí não dá, né? Vai virar uma bola de neve e daqui a pouco vai querer que alguém empreste dinheiro para ele pagar uma dívida. Como que ele não pode pagar, como é que ele vai pagar depois para você? Entenda isso. Então o sábio, ele poupa e se planeja, enquanto o insensato gasta tudo de imediato, sem pensar no que virá, né? Eu conheço pessoas assim. Conheço pessoas que são assim. Não devora tudo. Tem pessoas que chegam num bar, por exemplo, quer mostrar que é o bam, bam, bam. Pessoas estão lá bebendo, ele chega, paga uma rodada de bebida para todo mundo, e aí se acha pouco ainda, daqui a pouco quer comprar amigos, gastando tudo, torrando, aí depois passa necessidade. Já vi pessoas assim, conheço pessoas assim, e tem pessoas da família também, por dizer, tem pessoas da família que também é assim. Tá? Às vezes pega o dinheiro, em vez de poupar, em vez de guardar, não. Devora tudo, paga bebida, entendeu? Isso aí não funciona dessa maneira. Então, as pessoas, queridas, elas se tornaram consumistas e imediatistas, né? Imediatistas. Como eu estava falando aqui de sites, tem pessoas que ficam o dia todo no celular, pesquisando, aí compra, agora né, tem esse, né, Mercado Livre, é isso, é Shopee, isso, aquilo outro, e toma e comprar, aí você só vê pacote chegar em casa depois para pagar, aí fica complicado, né? Então se torna pessoa consumista, imediatista, guarda, vai comprando, vai guardando lá, não tem condições de pagar. Então, com isso, amado, eles compram por impulso, gastam o que não tem e vivem sempre na miséria e insatisfação. É verdade, infelizmente tem pessoas assim. Outro ponto, não se torne escravo das dívidas, né? O rico, ele domina sobre o pobre, você sabe disso, que o rico, ele domina sobre o pobre, né? Quem toma emprestado é escravo de quem empresta, como diz lá, acho que é Provérbios 22 e 7, que diz que o rico, ele domina sobre o pobre, e quem toma emprestado, ele é escravo de quem empresta. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós devemos ter muito cuidado para não cair na armadilha de dívidas que nos aprisionam, né, comprometendo aí nossa liberdade financeira. Por exemplo, a agiotagem, né, é errada sim, assim como é imprudente aquele que busca dinheiro, né, nessas fontes, né, você sabe que já é errado, né, o agiota, e também é errado aquele que busca dinheiro nessas fontes, que é ficar alimentando esses cabras com juros abusivos. Então, o texto, ele pode até, né, o texto pode ter seu princípio aí ampliado para cartão de crédito, por exemplo, bancos, tudo mais, que também não deixa de ser juros abusivos, né? Agiotagem aí também. Que esses bancos vivem disso aí, agiotagem, né? De juros abusivos e tudo mais. Então, serve para isso aí, cartão de crédito, né? Bancos. Então, financiamentos e consórcios, por exemplo,
todo cuidado é pouco com essas coisas. Às vezes você vê assim, não, é tão pouquinho, né, os juros, mas vai somar, vai ver aí, para você ver quantas coisas tem embutido aí, você acaba se enrolando todo, se estraçalhando nas dívidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o terceiro subtópico, a prudência com o dinheiro. Louvado seja Deus. A prudência com o dinheiro. Aqui nós já fomos esse subtópico, né? A prudência com o dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isto? Foi. Nós citamos agora. Agora nós vamos para o segundo tópico, né? O segundo tópico, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar falando sobre a generosidade como proteção para o dinheiro. Generosidade como virtude. Louvado seja o nome do Senhor. Generosidade como virtude. A generosidade com o dinheiro, como proteção para o dinheiro. Amados, duas definições são importantes e eu quero aqui trazer para vocês. Avareza é o apego excessivo ao dinheiro e aos bens materiais, ok? Você sabe que a avareza é isso, né? É o apego excessivo ao dinheiro e aos bens materiais. Então, caracterizado aqui por um desejo insaciável de acumular riquezas e recursos, mesmo quando não há necessidade, trata-se de um vício que faz a pessoa priorizar os bens materiais acima de valores espirituais ou relacionamentos mesmo, levando a agir de forma egoísta, mesquinha e insensível às necessidades dos outros. Biblicamente, a avareza ela é considerada um pecado porque coloca a confiança e o coração nas riquezas ao invés de em Deus. E Jesus, amado, é interessante que Jesus ele nos advertiu isso sobre isso aqui ao dizer, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Portanto, queridos, a avareza não é apenas o desejo de ter mais e a capacidade de dar, né? Então, não é o desejo de ter mais, mas sim a capacidade de dar, compartilhar ou de desprender do que possui, mesmo quando o próximo está em necessidade. Ouça isso no nome de Jesus. Vocês entenderam aqui? A avareza não é apenas o desejo de ter, mas a incapacidade de dar. Eu falei capacidade, mas a incapacidade de dar, compartilhar ou desprender do que possui, mesmo quando o próximo está necessitado. Me faz lembrar aquela história do moço que foi ter com Jesus e falou, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Está lá em Mateus 19, né? Versículo 16 a seguir. O que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim, que bem que eu farei, né? Ele falou que bem que eu farei para herdar a vida eterna. Jesus falou assim, por que me pergunta acerca do que é bom? Né? Observe os mandamentos, tal. E vai, isso aí eu tenho observado desde a minha infância. Jesus falou assim, então vai, vende tudo que tens, né? E divide com os pobres, volta e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Ele saiu triste porque ele não quis dividir com os pobres os seus bens. Ouça isso no nome de Jesus. Então ele não teve a capacidade de ajudar o necessitado. Sendo que se ele tivesse feito isso aí, tivesse dividido, tivesse vendido, tivesse dividido, ele teria um tesouro no céu, como Jesus falou. E esse tesouro no céu seria justamente a sua liberdade financeira. Tudo que ele pedisse, andando com Jesus, ele iria ter. Né? Aí se cumpriria os 100 vezes mais e, por fim, a vida eterna. Então, queridos, outro ponto, generosidade é a disposição de compartilhar, dar e abençoar os outros de forma voluntária e desinteressada, né? É quando você pega, você ajuda, você compartilha, você abençoa as pessoas sem esperar nada deles. Por isso que o próprio Jesus fala para quando nós fizermos algo, fazer para as pessoas pobres que não têm com que retribuir, né? Então, nós devemos fazer isso sem esperar nada em troca. Aqui trata-se de
uma virtude que vai além de simplesmente doar bens materiais. É um ato de bondade, né? Que pode incluir tempo, atenção, encorajamento e amor. No contexto aqui, o contexto espiritual a generosidade reflete o caráter de Deus, que é abundantemente generoso com sua criação e criaturas. Ouça isto em nome de Jesus. Segundo subtópico do tópico 2, generosidade com a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Generosidade com a obra de Deus. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Eu quero saber se vocês estão gostando deste assunto, desse tema. Se vocês estiverem gostando, deixa aí o seu gostei, seu like, né? Deixa aí um comentário. Louvado seja o nome do Senhor e nós vamos estar respondendo a vocês. Amados, generosidade com a obra de Deus. Como complemento ao que já foi exposto aqui pelo comentarista, nós vamos apresentar 5 razões para contribuir com a obra de Deus. Primeiro, honramos a Deus e reconhecemos sua soberania. A generosidade, irmãos, ela é um ato de adoração e um reconhecimento de que tudo o que temos vem de Deus, como diz lá em 1 Crônicas, 29, versículo 14. Quando nós contribuímos para a obra do Senhor, honramos a Deus com nossas finanças, como nos ensina Provérbios 3, 9 e 10, que nós citamos aqui, que eu até falei que é o tema da nossa campanha lá na igreja do Jardim Piquiri. Então, essa prática ela demonstra a nossa gratidão e confiança nele, como nosso provedor. E segundo ponto, participamos da expansão do reino de Deus ao apoiar financeiramente os ministérios da igreja, né? Projetos missionários e iniciativas sociais. Aqui nós estamos cooperando, certo? Nós estamos cooperando com a propagação do evangelho, como diz lá em Mateus 28, versículo 19 e o versículo 20. Nossa generosidade permite que a mensagem de Cristo ela alcance os perdidos, né? Atenda aos necessitados e transforme aí vidas ao redor do mundo. Já pensou, você não pode ir, mas você está contribuindo para um missionário que está lá no outro país, levando a mensagem, um país que muitas vezes é proibido até pregar o evangelho, ele chega por ali, não pode abrir uma igreja, não pode pregar, não pode falar da palavra de Deus, e ele precisa de uma profissão, às vezes não tem como se especializar numa profissão, e você vai mandando dinheiro, daqui a pouco o irmão já faz um curso, uma coisa e outra, e vai trabalhar, como nós tivemos uma aula aqui outro dia, sobre construtor de tenda, missionário construtor de tenda, aqueles que entram num país que é proibido de levar o evangelho com a sua profissão. Então ele vai trabalhando e ali aos poucos ele vai aplicando a palavra de Deus para as pessoas. Outro ponto interessante aqui é desenvolvemos um coração mais parecido com o de Cristo, né? Jesus, ele é o exemplo, né? Lógico, o exemplo supremo de generosidade, pois se esvaziou de si mesmo e se entregou por amor a nós, né? Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. Então, nós devemos também nos esvaziar de nós mesmos e permitir que o Senhor nos encha para a sua obra. Ouça isso em nome de Jesus. Quarto, reconhecemos bênçãos espirituais e materiais. Recebemos bênçãos espirituais e materiais. A Bíblia ela promete que, ao sermos generosos, nós seremos abundantemente abençoados, como diz lá em Lucas, que eu citei aqui, capítulo 6, versículo 38. Isso, querido, não significa que damos para receber, mas que Deus vê e recompensa aqueles que contribuem com alegria e sinceridade, como diz 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. Ele promete cuidar de nossas necessidades enquanto cuidamos da sua obra. Louvado seja o nome de Deus. Você for lá para Mateus, né, capítulo 10, capítulo 9, versículo e capítulo 10, também você vai ver que quando nós cuidamos da obra de Deus, ali quando Jesus ele manda os discípulos fazer a obra, ele dispersa ali os discípulos, e o próprio Jesus ele vai para a própria cidade dos discípulos fazer a obra lá, pregar na cidade deles, enquanto os discípulos estavam pregando em outras cidades. Então, quando você se disponibiliza para fazer a obra de Deus, o Senhor Jesus Cristo ele cuida da sua casa, cuida dos seus, cuida da sua vida. Quinto ponto, testemunhamos a nossa fé e confiamos na provisão de Deus, né? A generosidade é um testemunho visível da nossa fé. Ao dar, demonstramos que não estamos apegados às coisas materiais e que confiamos em Deus para suprir tudo o que precisamos. Mateus capítulo 6, versículo 33. Louvado seja o nome do Senhor.
Terceiro subtópico, do tópico 2, generosidade com o próximo. Louvado seja Deus. Irmãos, a generosidade, ela não é apenas um ato de dar bens materiais, não, mas de liberar o coração do apego e da avareza. A generosidade, ela não é limitada a grandes gestos ou ações apenas em organizações, não. Ela deve começar em nossa casa, nas nossas relações diárias, com aqueles que estão mais próximos de nós, por exemplo, a família, os vizinhos, colegas de trabalhos. O necessitado pode estar, né, na nossa casa e muitas vezes as necessidades mais urgentes estão ao nosso redor, em nosso círculo social imediato, né? Então, nós devemos parar de terceirizar a nossa responsabilidade, criticando líderes, igreja. Então, você é generoso com o seu próximo? Será que se nós somos generosos, se eu fizer essa pergunta para mim mesmo, será que eu vou ter condições de responder? Será que eu sou generoso para com o meu próximo? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma pergunta que vai ficar martelando em nossa vida, em nossa mente por muito tempo. O nosso testamento, o Novo Testamento, nós vemos ali muitos exemplos de generosidade, como o caso de Barnabé, por exemplo, que vendeu um campo e deu ali o valor à igreja para ajudar os necessitados. Você vai ver lá em Atos capítulo 4, versículo 36 e o versículo 37. Então ele não se apegou ao que tinha, mas usou seus bens para servir ao reino de Deus. Ah, irmão, mas o reino de Deus, e Deus foi para os necessitados, sim. Quando você faz a um necessitado aqui na terra, você está fazendo para Jesus. O Senhor Jesus falou assim que quando você deixa de fazer para alguém aqui, você deixou de fazer para ele. Quando você está fazendo para um necessitado, um pequenino aqui na terra, você está fazendo para Jesus. Então, é isto. Nós representamos Cristo aqui na terra. Ouça isso no nome de Jesus. O exemplo de Cornélio, em Atos 10, versículo 4, é outro destaque muito bom que nós vamos estar falando aqui. Ele é um centurião romano, recebe a visita de um anjo que ele diz, né? As tuas orações e as tuas esmolas subiram como memorial perante Deus. Então, ele foi um exemplo de como nossa generosidade tem um impacto profundo, não apenas nas vidas dos outros, mas também na nossa relação com Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós devemos ser generosos para com os outros, né? E não deixar que seja só o problema dos outros, a necessidade. Não. Devemos estar cada dia buscando e nos liberando da avareza, nos libertando da avareza. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro tópico, a prudência como proteção para o dinheiro. A prudência, ela é uma proteção para o dinheiro. A prudência como virtude. Vamos lá, a prudência como virtude. Irmãos, não saia desse vídeo, vá até o final que você vai ver que Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu acredito que Deus já tenha falado, mas vai continuar falando cada vez mais. Olha, vamos complementar aqui a definição de prudência. A prudência, amados, ela é a virtude de agir com discernimento, cautela e sabedoria, especialmente ao tomar decisões. Ok? A tomar decisões importantes ao enfrentar situações difíceis. A pessoa prudente, ela é aquela que, ao avaliar uma situação, ela considera as possíveis consequências de suas ações e escolhas, né? E escolhe aí o melhor caminho, evitando riscos desnecessários e tomando decisões sensatas. Então, quando você ouça isso no nome de Jesus, quando você usa a prudência, né, então você vai agir com virtude, com discernimento, cautela, muita sabedoria, ouça isso no nome de Jesus, para que você já veja lá na frente, né, as dificuldades, as situações que você vai enfrentar. Então você, com prudência, você vai lá e já vai agir com cautela. Ouça isso no nome de Jesus. Então, sem isso aí, você vai estar fazendo, escolhendo o melhor caminho para evitar riscos, né? Risco desnecessário. Tem pessoas que metem a cabeça, metem a cara aí em tudo que vem, não pede orientação para ninguém. E Salomão falou que muitos conselheiros, né, louvado seja o Senhor, acaba ajudando a pessoa. Olha, outro ponto aqui, exemplo de prudência. Vamos estar falando aqui sobre exemplificando aqui a prudência. Quando alguém precisa tomar uma decisão financeira importante, uma pessoa prudente
pesaria cuidadosamente as opções, considerando não apenas o benefício imediato, mas também os efeitos ao longo prazo, né? Evitando decisões impulsivas ou arriscadas, certo? Tem pessoas que já procuram ver logo, né, o benefício imediato. Ah, não, isso aqui vai trazer, tem que ser agora. Não, tem que ver os prejuízos, aquilo que vai trazer a longo prazo, ou seja, isso no nome de Jesus. Que tem coisas impossíveis aí que são arriscadas. Então nós devemos tomar muito cuidado. Segundo o subtópico do tópico 3, não faça negócios ilegais nem perigosos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, a Bíblia nos ensina que devemos ajudar o próximo, certo? Mas sempre com discernimento e cuidado. A generosidade não deve ser guiada por impulso, por emoção, não, mas sim por sabedoria e prudência. Quando ajudamos alguém, nós devemos pensar nas consequências, especialmente quando o nosso apoio envolve riscos financeiros, né, por exemplo, ou pessoais. Nós devemos saber dizer não, quando tem que dizer não, né, quando a ajuda proposta for prejudicial para a pessoa ou para nós mesmos. Por exemplo, alguém chega para você e fala assim, eu estou sem dinheiro para tomar uma bebida, para tomar uma cachaça. Então você tem que falar não, numa hora dessa. Tem que aplicar a palavra de Deus, camarada desse rapaz. E quando vai te fazer falta, né? Ou seja, no nome de Jesus, então nós devemos tomar muito cuidado quando vai ser para a pessoa ou para nós mesmos. Mas peraí, para que ele quer esse dinheiro? Para que ele quer isso? Ele vai mandar com esse dinheiro, vai mandar fazer algum mal para alguém? Isso aí vai ser pessoal para outra pessoa, vai ser pessoal para você, porque você vai se envolver também nessa questão. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, do tópico 3 e último, né? Nós já estamos indo para o último, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não pense apenas no agora. Isso aqui é tremendo. Não pense apenas no agora. Irmãos, lá em Lucas, veja só. Com o dinheiro, não é prudente gastar tudo de uma vez. É preciso pensar no depois. Lá em Lucas, por exemplo, capítulo 14, versículo 28, Jesus compartilha uma parábola profunda sobre o planejamento. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Então aqui Jesus, amado, está nos ensinando que a prudência financeira envolve planejar o futuro com sabedoria. Não basta apenas pensar, né? Pensar no que temos agora. É preciso calcular, pensar a médio e longo prazo e garantir que estamos tomando decisões financeiras que nos permitirão alcançar nossos objetivos sem comprometer nossa estabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos imaginar um jovem que recebe o primeiro salário do seu trabalho. A tentação de gastar tudo de imediato, né, adquirindo aquilo que é desejado no momento, pode ser grande. No entanto, se ele agir com sabedoria, tirando pelo menos 10% para guardar, criando, por exemplo, uma reserva financeira, ele estará mais preparado para o futuro. Assim, ele não apenas desfruta de suas conquistas de maneira prudente. Isso aqui o meu pastor ensina muito na igreja, né? Se enrola quem quer. É que a pessoa, ele não apenas desfruta de suas conquistas de maneira prudente, mas também constrói um alicerce para suas futuras necessidades, sejam, né, imprevistas ou planejadas. Ouça isso no nome de Jesus. Então, devemos todo mês, né? Peraí. Ganhei X, vou tirar X aqui, pelo menos 10%, vai lá, vai guardando. Numa hora de necessidade, que ninguém nunca espera, né, o que vai acontecer no futuro, você está preparado, querido. Veja como Salomão usa as formiguinhas, ele fala, né, sobre as formigas, que prepara o seu pão no verão para que no inverno elas tenham o que comer. Então, planejar é muito bom, é muito importante. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmão, a virtude da prudência, amada, ela tem a ver com o agir de acordo com a reta razão. Ouça isso no nome de Jesus. Um ponto muito importante é a virtude, né, da prudência. Né, nos permite pensar no dinheiro não apenas para agora, mas também para o futuro. Louvado seja o nome do Senhor.
E a conclusão, né, da nossa lição de hoje, nós estamos aqui já finalizando. Espero que você tenha gostado da aula. Conclusão: ao longo desta lição, vimos que a sabedoria, né, sabedoria bíblica com relação ao dinheiro tem duas perspectivas, a da generosidade e a da prudência. Nossa relação com o dinheiro, irmão, não pode ser egoísta nem indisciplinada. Precisamos doar aos que precisam a fim de suprir a necessidade e não sermos dominados pelo dinheiro. Mas também precisamos ser prudentes no uso do dinheiro, poupando e não, né, se colocando em confusão por imprevisto. Lá na nossa igreja tem um jovem. Hoje ele é um jovem senhor, hoje ele está casado, mas esse jovem, ele nunca teve o coração apegado a nada. Ele tem um bom carro, porém, em dias de chuva, ele põe pessoas dentro do seu carro, molha o seu carro, tudo mais. Esse jovem pega coisas novas, né? Meu filho foi muito abençoado muitas vezes, né, pelas mãos desse jovem senhor, que hoje tem 25 anos, já é casado. Ele... tênis novos, de marcas, coisa que eu nunca comprei, um tênis de marca para meu filho. Ele chegava com tênis, né, até hoje ainda chega com tênis de marcas, né, e dá para meu filho, roupas de marcas, dá para meu filho. Um certo dia ele estava na igreja com um tênis lindo, ele falou: irmão Luiz, espera aí um pouquinho que eu vou ali em casa. Ele morava lá com seus pais, lá próximo da igreja, e ele falou: espera aí que eu vou ali em casa e já volto. Daqui a pouco ele chega com uma sacola, com aquele sapato que ele estava calçando a primeira vez que ele usou. Não sei o que aconteceu, não sei se foi Deus que mandou, provavelmente, dá para meu filho. Ele foi lá, tirou, limpou, nem precisava limpar, mas ele, né, passou um pano por baixo para a primeira vez que ele usou. Cheguei ele com aquele sapato lindo e entrega para meu filho, para mim levar para meu filho. Aí deu roupas, tudo novo, tudo cheirosinho. Ele acho que até perfumava antes de dar. Mas esse moço, ele tem o céu aberto para ele orar a Deus, Deus sabe o céu a seu favor. É uma pessoa que não tem o coração preso. A gente vê que ele não tem o coração preso. Certo dia ele estava, né, removendo lá do lugar um portão, né, comigo, e ele estava com uma camisa linda, camisa social, e sujou de ferrugem aquele portão, aquela água ferrujada, e sujou, estragou a camisa. Eu digo: eita, rapaz, estragou sua camisa. Ele disse: esquenta não, irmão, isso aqui é material. Você vê como que é, não tem o coração preso. Se uma pessoa dessa, Deus tem, né, os céus abertos ali a seu favor. Por quê? Uma pessoa que não tem avareza, uma pessoa que não é egoísta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Um senhor, esses dias, chegou e falou: irmão Luiz, que número que seu filho usa, que o Arthur usa? Eu falei, né, 42 e tal. Ele: tá bom, eu não entendi o porquê que ele perguntou. Foi na semana seguinte, ele chega com um tênis novo também, de marca, na caixa, e falou assim: isso aqui é para o Arthur. Eu digo: mas rapaz, meu Deus do céu. Ele comprou, simplesmente não usou, disse que chegou em casa, não gostou. Não é Deus que faz essas coisas? Manda a pessoa comprar, chega em casa, não gostar e dá de presente. Então, são pessoas que a gente vê que não tem coração preso, não é avarento, não tem são pessoas que é liberto dessas coisas, né, da avareza e do egoísmo. Então, queridos, vamos aqui recapitular aqui, correndo, alguns pontos aqui nessa introdução. Olha, estabeleça um plano de poupança regular. Isso é muito bom, é importante isso aí. Em vez de gastar tudo, né, todo o seu rendimento, comece a economizar uma parte dele. E isso garante não apenas segurança financeira no caso de imprevistos, mas também permite que você tenha recursos para objetivos de médio e longo prazo. Planeje suas finanças, definindo metas claras para poupança e investimento. Segundo, evite dívidas e seja cauteloso com o empréstimo. Caso precise de crédito, use com cautela, sempre considerando as consequências a longo prazo e evitando a armadilha do consumo impulsivo. Né? Hoje em dia, o que mais você vê recebe ligações, principalmente se a pessoa é aposentada, ligações de financeiras querendo te emprestar, querendo te enrolar todinho, porque ele sobrevive disso aí, né, fazendo armadilha para as pessoas caírem e se endividar todo. Ouça isso no nome de Jesus. Sabe que é garantido, né? Todo mês está lá na conta e eles recebem sem perca, né? Outro ponto, pratica a generosidade com sabedoria. A generosidade é uma virtude importante, mas deve ser equilibrada com prudência.
Você pode ser generoso com a sua família, os amigos e até mesmo com a sua igreja, mas sem comprometer em sua segurança financeira, doe com sabedoria, né? Ajudando quem precisa, mas sem colocar em risco financeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Acredito que essa aula venha te ajudar, ajudar muitos que, sem querer muitas vezes, né, fica se enrolando com dívida, né? Com coisas que vêm aí a longos prazos te deixar de cabelos brancos preocupado aí com as dívidas. E eu espero que tenha ajudado esta aula. Louvado seja o nome do Senhor. E a próxima lição é a lição 8, que vai falar sobre protegendo a sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Esse livro de Provérbios, irmãos, é magnífico. Não deixe de ler. É um conselho que eu dou para você. Leia o livro de Provérbios, você vai encontrar resposta para todas as áreas da sua vida neste livro de Provérbios. Que Deus abençoe. Forte abraço a todos em nome de Jesus. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta trazendo aí mais uma belíssima aula para o nosso aprendizado em nome de Jesus Cristo. Amém.